Então, gente, nós vamos continuar aí com a carta aos Romanos, tá? No capítulo 12. Lê para mim, Angélica, por favor. Acho que aqui. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, eu estou pegando que a gente ficou uma semana sem vir aqui, né, gente? Paulo estava falando dos dons, né? Depois ele terminou com essa frase daqui, falando para a gente não agir conforme o mundo, para a gente se renovar e fazer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí ele começa a falar da relação entre nós. E ele vem fazendo vários versículos que a gente está comentando, que é exatamente a gente descobrir qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, que, ou seja, tem a ver com a maneira como a gente se relaciona entre nós, né? Se possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Aí ele já fala, no que depender de vocês, porque nem sempre depende da gente, né? E se possível. Aí, gente, nós vamos tentar entender a questão da paz aqui, que é uma coisa um pouquinho complexa, tá? Então, o problema é que Paulo escreve em grego, mas ele pensa em hebraico, porque ele é judeu. Então, o que que acontece? Paz em grego é eirene, que significa ausência de conflito e harmonia nos relacionamentos. Só que a palavra hebraica vai muito além desse negócio de ausência de conflitos. Então, gente, esse é o modo ocidental nosso de pensar, de achar que paz é ausência de conflito. Para a Bíblia, para o hebraico, não é ausência de conflito. Para Joana de Anjos, não é ausência de conflito. Então, essa diferença que tem, porque toda vez que a gente fala em paz, a gente pensa nesse conceito, mas esse conceito é grego, tá? Quando a gente vai. Aí eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês entenderem. A Iugoslávia estava sob o domínio de Tito, que era um ditador. Enquanto ela estava sob o domínio de Tito, ela era assim, parecia que estava em paz. Quando ele morreu, isso aqui virou um campo de sangue, de matança um dos outros. Não sei se vocês lembram. Virou uma guerra civil de matança de vizinho contra vizinho, que virou isso aqui. Cada etnia agora tem um pedaço do país. Então, isso aqui não era paz. Porque esse conceito de paz aqui é o mesmo da Pax Romana, que quer dizer paz romana. No tempo de Jesus, o que existia era isso aqui. Augusto acabou de conquistar todo o mundo conhecido da época, um mundo conhecido, né? Tudo era romano. Aí, agora, ninguém pode reclamar, ninguém pode fazer balbúrdia que prende todo mundo. Simples assim. Então, a paz romana é uma paz armada, que também é um conceito nosso hoje. A gente acha que tal país está em paz, mas ele está armado contra os próprios vizinhos com os quais ele se relaciona. Isso não é paz. É igualzinho a paz da Iugoslávia. Então vamos tirar o Tito e ver o que vai acontecer. Então não estava em paz. Brasil, o país mais pacífico, segundo a gente, 34 mil mortes intencionais. Foi que eu trouxe. Eu não estou tratando aqui aquele assassinato acidental, que é, né, doloso e culposo, né, que fala não sei qualquer um, qualquer outro, mas é o intencional só. E fora os acidentes também eu não trouxe.
E a gente acha que a gente é pacífico. Entendeu, gente? Como é que não é dessa paz que a gente está falando? Não é, que isso aqui é uma falsa paz. Então, agora, é Shalom, nós vamos ver hebraico. O primeiro problema é o seguinte: é um conceito relacional. Alguém tem ideia do que é isso? Quer dizer o seguinte: eu vou lá para o meio da montanha, eu posso ter Shalom? Não. Mas a gente acha que paz é isso. É eu ir lá para o meio do mato, ninguém me enche o saco, eu estou em paz. Mas para Shalom, não, ele é relacional. Você tem que ter a paz na relação, no relacionar com o outro. Eu pego aquele fone de ouvido, põe no ouvido, a hora que eu saio de cá, que é para ninguém falar comigo, olho para ver se não tem ninguém no elevador para não precisar falar nem bom dia, vou para academia, vou para o trabalho com aquilo. Você não está em paz. Porque Shalom é relacional. E outra coisa, multidimensional, implica no seu bem-estar social, emocional e espiritual. Se alguma dessas coisas não estiver bem, você não tem Shalom. Paz, não tem paz. Olha como é que o conceito é muito mais complexo. E aí, a gente vê que vem dessa raiz hebraica aqui, que dá origem Shalem, que significa ser inteiro, completo, perfeito, em harmonia. E isso aproxima do entendimento do que seja individuado, pessoa, a individuação. A pessoa plena, ela é inteira. Então, o Shalom tem a ver com isso. Por isso, é um sinal do reino dos céus, o Shalom. Porque eu estou inteiro, o meu inteiro está em harmonia. Não é perfeito, é inteiro, que é diferente. Então, olha como que é mais complexo ainda. A, a chave do Shalom é a fidelidade à aliança. Então, é eu ser fiel a Deus ou Jesus, né? Mesma coisa. A aliança que ele fez com seu sangue. Ou seja, com a sua vida, porque sangue é vida. É eu ser fiel a esses ensinamentos, a esse modo de vida que vai me trazer Shalom. Aí eu tenho Jesus. Olha bem, eu não penso isso que eu vim trazer a paz. Eu vim trazer a guerra. Então a gente olha isso aqui, se a paz tem a ver com o reino dos céus, como é que Jesus não veio trazer a paz? É porque para ter a paz, gente, precisa ter conflito. E é aí que o conceito errado grego entra. A gente acha que é ausência de conflito, e aí a gente foge do conflito. E não. Então vamos tentar entender aqui. Alguém sabe o que é conflito para nós? Sabe falar para nós o que é um conflito? Posição de ideia. Alguém mais sabe alguma coisa? Então, vamos deixar claro, gente: não é violência física, não é violência psicológica, não é disso que nós estamos falando. Não estamos falando para você bater a porta na cara dos outros, não é desse conflito que nós estamos falando, é da oposição de ideias. Então, veja bem, quanto mais inconsciente eu sou, menos conflito eu tenho. Então, se eu achar que não tem conflito nenhum, é que você está muito inconsciente. Então, você não tem um embate de ideias. Então, vamos dizer assim, eu venho seguindo os meus instintos, então o que eu quero é minha lei. É assim que é. É do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, eu procuro estar no comando das coisas, porque é assim que a gente é. Aí a gente conhece Jesus. Eu vou ter que abrir mão desse comando. Já não gosto. Mas eu demoro para perceber que eu vou ter que abrir mão. Aí começa
o conflito entre a minha maneira de ser até hoje com a maneira como Jesus propõe. E é no conflito entre o que eu sou e o que eu gostaria de ser, que eu estou aprendendo com Jesus, é que eu crio consciência. Então, eu sou uma pessoa que é o que eu quero, na hora que eu quero, como eu quero. Isso é uma competição. Aí eu começo a ver a importância da colaboração. Aí, quando eu vou agir assim, impor o que eu quero para o outro, eu já entro em conflito. Será que, mesmo que o objetivo meu seja bom, será que está certo eu ir nesse caminho? Entendeu? É isso que é conflito, essa oposição de ideias. Aí eu começo a ver aonde eu gasto meu tempo. É no ter, mas agora eu já sei o valor de ser. Eu tenho tempo para meditar? Não, não tenho tempo para meditar. Ah, é? E com o que você gasta seu tempo? Aí começa a ver o conflito. Mas o conflito veio para ser resolvido, tá? Mas tem que ter um embate de ideias, de valores, de prioridade. Você vai começar a sentir isso. E é nesse esclarecimento de sua posição que você faz consciência. Deu para entender, gente? Nesse sentido, Jesus não veio trazer a paz. O conflito precisa. E aí, olha bem, aqui, ó, conceituando para vocês, Jesus ressuscitado. A primeira coisa que ele fala para os discípulos, o que é? Paz. Então, a paz, ela é um dom messiânico, porque o ressuscitado, a primeira coisa que ele falou foi paz esteja convosco. Então, sem Jesus, você não vai achar paz. Você pode ter outra coisa, a paz grega, que é a paz armada, mas a paz, o shalom, a harmonia, a completude dentro de você, só com Jesus. Mais uma vez, não é ser cristão, é os valores do Cristo, tá? Então, vamos lá. Do livro Desperte e Seja Feliz, capítulo 16, Luta pela Conquista da Paz. Toda queixa é dispensável na economia do equilíbrio psicossocial. Quem se queixa inferioriza-se ou espera compaixão. O ser humano foi criado para amar e ser amado, nunca para reclamar, exigir, perder-se na autocomiseração. Então, gente, quando a gente se pega queixando, qual é a primeira pergunta que eu tenho que fazer? A serviço de que está essa queixa? Eu estou querendo o quê? Que aquela pessoa para quem eu estou queixando resolva o meu problema? Porque eu estou agindo, queixar, gente, é uma infantilidade. É uma atitude infantil. Eu estou querendo que papai e mamãe apareçam para resolver a situação para mim? E estou fazendo de coitadinho lá, ó, que eu não dou conta? O que está acontecendo? Eu estou exigindo que as pessoas resolvam as coisas para mim, ou é Deus, ou então o universo, a sociedade. Então, eu tenho que entender que quando eu queixo, é uma fuga. Porque se eu me ponho numa situação infantil e estou queixando, a única pessoa que não pode resolver isso sou eu. Então, você está exigindo que o outro, a sociedade, sei lá quem, resolva, o papai ou mamãe, venha aqui e venha resolver para você. Então, é isso que a Jona está falando, ó. É dispensável. Ó, se você está se inferiorizando, então você está dizendo que não dá conta. Está exigindo, está se perdendo. Aí ela fala, a gente, o propósito é outro, a gente entender que os movimentos da vida são amorosos. Não tem ninguém te punindo. Então a gente precisa saber pegar se queixando e saber por que eu estou queixando. Sorte e destino são elementos pessoais, que cada qual está a gerar ou alterar a cada momento, conforme a onda mental cultivada. Herdeiro dos seus pensamentos e atos,
são eles os responsáveis pelo que ocorre, alterando-se através do posicionamento íntimo que se lhes aplique. Antes disso, eu queria só chamar a atenção do nome do texto, ó, luta pela conquista da paz. É exatamente o que a gente pensa, é o contrário, que a gente acha que a paz é a ausência de luta. O texto, o título já quebra isso com a gente. Para eu ter paz, eu vou ter que. É um processo de luta. Ela não vai cair lá de cima. Não é não fazer nada, é o contrário, você vai ter que fazer muita coisa. Então, gente, o que, que a Jona está falando que determina nossa sorte e destino? O que é que determina? Nosso mundo mental. Mas ela fala especificamente de quê? Pensamentos e atos. São eles os responsáveis. Então, esse pensamento e ato vai criar a onda mental que vai atrair e também vai provocar ações no mundo exterior. Conforme eu ajo, o outro reage. Eu provoco situações pelo meu agir e atraio situações pelo meu modo de pensar também. Então, o que, que a Jona está falando? Isso aqui é construção sua. É isso que ela está falando. Olha como é que você se posiciona no seu íntimo. Você está achando que você está sendo, vamos dizer assim, as coisas não te estão favorecendo, mas você olhou o seu íntimo? Como é que está? Seus pensamentos, seus atos? Tudo isso é para construir como é que a gente consegue paz. Para uma colheita de bênçãos, é sempre necessária uma árdua semeadura, às vezes entre espinhos, do que resultam sazonais, determinado período, frutos. Então, olha bem, se eu tenho espinho hoje, é porque eu plantei espinho. E para me mudar amanhã, em meio à colheita, eu já faço o próximo plantio. Então, eu estou no espinho porque eu plantei, mas eu tenho que plantar algo melhor em meio às consequências que eu estou colhendo. Agora, o que ela fala? Você começou a plantar agora. Não vai ter um fruto para sempre. Você vai plantando e vai colher, mas é sazonal o que ela está falando. Por quê? Porque eu também não consigo ter paz 100% a partir do momento que eu estou lutando por ela. Eu vou colhendo, isso vai ficando cada vez mais constante, mas não é hoje eu resolvi que eu vou defender os meus pensamentos, olhar, melhorar minha sintonia, e eu consigo fazer isso o tempo todo, não. Mas eu já vou melhorando, né? Assim também sucede com a conquista da tua paz. Ela exige refregas, conflito iniciais, difíceis para poder implantar-se no país do teu coração. É isso aí, gente. Exige conflito. Agora, iniciais, difíceis. Difíceis por quê? Porque a gente tem que mudar a maneira como eu entendo, às vezes eu tenho que mudar padrões, às vezes eu tenho que mudar a maneira violenta que eu sou, pouco gentil. Então, é um processo meio longo de mudança nesses conflitos que vão surgindo, que eu vou começando a ter consciência de quem eu sou. A gente com a gente mesmo, tá? Agora, toda relação traz conflito. Se ela não traz conflito, tem algo errado. Alguém está calando mais a boca do que devia. Só falo isso com você, principalmente casamento. Mas vamos deixar esses parênteses para depois. Mas é normal na relação que a gente tenha conflito, mas lembrando que conflito não é quebra-pau, gente. É discordar da ideia do outro, ver a diferente a ideia do outro, porque a gente nunca está no mesmo nível de evolução. Os valores do outro nem sempre são iguais aos meus. A maneira como eu interpreto é a coisa mais normal do mundo. Só que no Brasil atualmente, se você discorda de mim, a gente sai no tapa. O problema é que não tem problema o outro não concordar, porque toda relação vai ter conflito.
Ou então alguém cala a boca mais do que devia. Entendeu? Agora, ela está tratando aqui da paz, que você vai ver que ela está dizendo assim: se eu estiver em paz, eu posso estar no meio da guerra. Eu estou em paz. Porque aí eu conquistei o reino dos céus dentro de mim. Não interessa onde eu estiver, eu estou em paz, mesmo meio a conflitos. Tá? Então, vai ter que ter esses aqui, ó, para poder implantar no país do teu coração. Então, ela está falando é dentro da gente. E automaticamente você vai expressar isso, tá? Une-te ao esforço do amor, que tudo preenche. Age pacientemente, lutando com afinco, perseverança, e serás abençoado pela tranquilidade mais tarde. Mais tarde. Olha, gente, uma coisa muito importante que a gente tem que entender: nada que você for mudar pode ser mudado de um dia para o outro. Se você mudou de um dia para o outro, é recalque. Você está escondendo. Não tem como. É tudo, qualquer hábito seu. Eu já vi que eu tenho um hábito de sair de casa, não falo nem bom dia para o vizinho. E eu chego à conclusão que eu tenho que fazer uma tarefa de tentar ser mais gentil com as pessoas. Não é, quer dizer que a partir de amanhã eu vou conseguir dar bom dia para todo mundo. Um dia eu esqueço, o dia outro lembro, outro dia eu volto e dou bom dia, até que aquilo vira um hábito. Então, não espera, olha bem que Jona fala, é mais tarde, tem que ter perseverança, tem que ter paciência com você mesmo e amor com você mesmo, porque você precisa de tempo. Você conscientiza e entende que a mudança você vai ter altos e baixos em tudo, gente, em tudo, em tudo. Eu tenho a mania de apontar o defeito do outro. Eu não vou mudar de um dia para o outro. Eu tenho que ir atrás de por que eu faço isso. Mas mesmo eu estando conscientizada, se é um hábito, exige tempo. Eu educo meu filho para ser competitivo, para vencer na vida, passar por cima dos outros se necessário. Eu quero que ele seja o primeiro da classe, eu quero que ele seja o melhor. E aí eu começo, não, eu quero que ele seja feliz. Que isso? Não precisa ser o melhor, o mais rico, o mais bonito, o mais forte. Não, eu quero. Aí eu tenho um conflito. Aí eu vou me pegar educando ele, dando conselhos a ele naquele antigo conceito meu. Entendeu o que é o conflito? E aí eu vou ter que rever as minhas atitudes para mudar a direção da minha educação. Não, você mas nem adianta o outro falar, eu acho que é uma conscientização da gente. Na hora que eu parar de valorizar o ter e valorizo o ser, mas existe conflito. Então, o que que a Joana está falando? Olha, tem que ter esse amor com você mesma. Tem que ter essa perseverança, tem que ser paciência, porque se você já tem uma maneira de agir construída, para você questionar isso, você vai ter que fazer por um processo. Entendeu, Tetê? Eu acho assim, quando as coisas estão muito sedimentadas, a vida bate. Aí tu enxerga. É só a vida bater. Não precisa nem de psicólogo. Ele vai, a criança ela é literal. Você fala as coisas com ela, ela age, aí você se assusta com o que ele está escutando de você. Porque ele vai agir no literal, que eles vão no literal mesmo. Aí você vai se assustar. Fala, o que que eu estou fazendo? Né? E às vezes isso dá uma mudança de vida, né? Então, gente, esse aí nós estudamos no capítulo 1 sobre conflito, tá? Olha o que que Jona fala lá. Em busca da verdade, capítulo 1. Pessoas inexperientes, quando se dão conta dos opostos no seu mundo interior, afligem-se desnecessariamente, formulando conceitos indevidos e punitivos.
como se as manifestações do inconsciente signifiquem inferioridade, promiscuidade, dando origem a culpas injustificáveis pelo fato de existirem. Aí, olha, gente, você se confrontou. Eu agi desse jeito porque eu tinha um conceito, eu tinha um valor. Hoje eu percebo que esse valor está errado. Eu agi errado. Por que que eu estou fazendo isso comigo? É isso que Joana está falando. Você descobriu isso. Então, não começa, olha bem, se afligir, parecendo que você é uma coisa imunda, olha só, que dentro de você. Aí a gente fica até com vergonha de quem a gente é. Não, gente, a gente está aprendendo. É só isso. Eu agi daquela maneira porque eu achei que era certo assim. Agora eu estou vendo que não é. É agora para frente. Pode falar. Essa não aceitação e essa autopunição é bem ligada ao orgulho, né? Sim, muito. Sabe o que é isso? Falta de encontrar a tua própria sombra. Aí a gente, a hora que encontra, fica tão chocado assim. Só que todo mundo tem, né? E é por isso que ela fala, pessoa inexperiente. Aflige desnecessariamente. Todo mundo tem. Então, vamos lá. Supõem precipitadamente que podem forçar a mudança, tornando-se puras, embora os conflitos, culminando em descobrimentos dolorosos de existências vazias. É isso, porque você vai desconectar de você mesma para esconder isso. Então, isso é o recalque. Então, o que que eu faço? Eu quero forçar a mudança. Se você mudou de uma hora para outra, sem perrengue, sem esforço, querer fazer diferente, fazer do jeito antigo e tentar de novo, é esse o esforço. Se você mudou sem fazer isso, você simplesmente recalcou. E aí você perde a conexão com você mesma. Por isso, a existência vazia, porque isso é seu. É seu. Você não pode negar que é seu. Olha que coisa. Esses conflitos não devem ser combatidos como inimigos num campo de batalha, mas atendidos, orientados, esclarecidos, libertando-se deles pela sua conscientização, de forma que a autoconsciência experimente bem-estar pela conquista realizada interiormente. E é por isso que vem o amor e a autoaceitação. A gente não quer ver isso da gente porque não está de acordo com a imagem que eu tinha de mim mesma. Então, passa por uma aceitação e não identificação. Isso não me define. É uma parte de mim, não me define. Eu não posso identificar com isso, tá? Dói, sim. Por isso que é difícil. O que que dói, gente? O que dói é a diferença entre o que eu acho que eu sou e o que eu sou. Quanto mais distante tiver isso, mais vai doer. E tem uma parábola de Jesus que mostra isso. O lugar na mesa da festa, do festim, que ele fala para o ego, que você sentou no lugar do dono da festa, o dono da festa chegou, te pôs lá no último lugar. Por que que doeu? Doeu porque você sentou no último? Não, porque você estava no lugar errado. Ele fala isso para o ego. Anelas do livro Desperte e Seja Feliz. Anelas pela tranquilidade que te faz falta, no torvelinho mental e emocional em que te encontras. Afligido por problemas e perturbações de vária ordem, perdeste em reflexões doridas, agasalhando o pessimismo e permanecendo desencorajado na luta. Olha bem, gente, torvelinho, ó, é uma coisa assim, ó, que põe você de ponta cabeça, fica te rodando, você não está saindo. Você está perdida no meio disso, ó. Tá vendo? Torvelinho mental e emocional, por causa das reflexões doridas. O que é reflexão dorida? Por que comigo?
Você falando para Deus, se eu podia ter ido para a vizinha, se eu tinha que, se eu queria ver alguém chorando, eu podia ir para a vizinha. É isso. Por que comigo, né? A pergunta mais comum é essa: por que comigo, né? E aí fica, ai, será que é porque eu fiz aquilo? E aí você fica nesse processo. São perguntas sem respostas, perguntas que machucam, né? E que levam muita gente a achar que está sendo punido. Olha, agasalha o pessimismo, permanecendo desencorajado da luta. Então, gente, a gente quer tranquilidade, a gente está perturbado, ó, afligido por problemas e perturbações. Tudo fruto disso. O entendimento incorreto do que seja o sofrimento, que sejam os desafios, como que é isso, não trabalhamento da parte emocional, da emoção envolvida nisso, né? Planejas integrar-te ao grupo das pessoas realizadoras, confiantes. No entanto, debates em conflitos internos. Alegas que a sorte tem te sido madrasta cruel, reservando-te de sabores que não cessam. Olha bem, aqui é conflito em términos. Aí você agarrou no conflito. Você agarrou. Não, o conflito não tem para isso. É para você ir para lá e para cá. Ir para lá e para cá. E pesando as duas coisas, e mudando o jeito de você pensar. Quando você agarra num conflito, aí o negócio está feio. Não é para agarrar, é para resolver com a expansão de consciência. Agora, a gente, a gente acha que tem alguém realizadoras e confiantes, e ela não tem conflito também, né? A grama do vizinho, gente. É a grama do. Mas a gente acha. Daí a gente acha que a gente não tem sorte. Mas olha o torvelinho lá dentro da gente que a gente está sem paz. Vão aí. Do livro Momentos de Saúde e de Consciência, capítulo 4. O conflito é o claro escuro do que fazer ou não realizar, tendendo sempre para o desequilíbrio e a aflição. Não digerido, transforma-se em expressão emocional de desajuste, somatizando distonias orgânicas que abrem espaço para a instalação de várias doenças. Parasito perigoso, o conflito. Vigoroso. Desculpa. Parasito vigoroso. O conflito deve ser identificado para posterior eliminação. Toda vez que algo se apresente sombrio na área da emoção, tristeza, ameaçador, por medo, ignorância, pressão ou fraqueza, pode tornar-se conflito mais tarde. Então, olha bem, a Joana fala que o conflito nasce por causa de quê? Pensa aí para mim. Então, olha o que a Joana está falando. Dentro de mim, filhos, eu faço isso ou faço aquilo. É o claro com o escuro. É opções. É isso que é o conflito. É o oposto se debatendo, tá? Então, eu estou desequilibrada, eu estou aflito. O problema é que eu não digero, eu não enfrento esse conflito e me debato com ele para chegar a um crescimento de consciência e uma harmonização. Eu fui tentando evitar. Esse que é o problema. E aí abre espaço para a instalação de várias doenças. Gente, não tem jeito. Esse tipo de coisa fica no seu inconsciente cheio de energia, ó. Parasito vigoroso rouba energia sua. Então, eu não tenho energia para fazer as coisas, ela está parada em algum conflito. Lá no seu inconsciente. É a causa mais comum de você não ter energia. Ela fica grudada, presa lá, porque para me manter esse trem lá dentro, quieto, sem eu querer mexer, eu gasto energia. Eu gasto muito mais energia do que confrontando ele. Pelo contrário, eu libero energia para o ego. Por isso que é chamado parasito vigoroso. Ele tem que ser identificado, acolhido e resolvido, né? Vocês entenderam como é que forma o conflito? Alguém chegou aí à conclusão?
Emoções não trabalhadas. Olha o que ela fala. Surge na minha emoção, uma emoção sombria, né? Sombria, emoção, que eu pus aqui, por exemplo, pode ser uma tristeza, algo que eu sinto ameaçado, então eu posso sentir medo, posso sentir raiva, posso sentir uma tristeza, é uma emoção forte, é o que ela está querendo dizer. E aí, o que que acontece? Por ignorância minha ou fraqueza, eu não enfrento essa emoção. Aí, o que que acontece? Eu fico, ó, acaba de ler para nós, como é que eu faço errado? Só há, no entanto, conflito quando a consciência não luz discernimento e ainda obliterada, deixa-se conduzir apenas pela inteligência ou pelos instintos, permanecendo sem direcionamento. Então, se tudo começou com emoção, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Uma emoção forte, expressar. Primeira coisa, expressar essa emoção. É emoção forte. Então, você desenha, você fala. Não, expressar é dar voz para ela. Ou eu vou, faço um desenho que também é muito bom, gente. Ou eu falo, falo. Não precisa falar para o outro, pode falar para você mesmo, mas tem que falar, dar voz a essa emoção. É, exatamente por isso que eu falar cura. Então, primeira coisa, expressar. Porque você vai abaixar ela, a energia dela, aí você vai poder começar a entrar em contato com ela, tá? Ela tomou o ego. Nós estamos falando de um complexo, é coisa forte. Tomou o ego, você precisa expressar ela para o ego conseguir entrar em contato com ela. Você tem que expressar de alguma maneira. Tá? Ah, tá cheio de gente em casa. Entra pro banheiro, gente. Não tem lugar onde ninguém te perturba. É, mas no que você vai falando, vai clareando, sabe? E outra coisa, nunca é emoção só, mas a gente tem dificuldade de ver que emoção que é. No que você está tomada pelo complexo, né? Então você vai expressar. O que você vai falando vai ajudando você a clarear até para ver o que, que você está sentindo. Então, o que, que ela fala? Porque eu não tenho discernimento, eu estou com o ego obliterado, o que, que acontece? Eu tento resolver pela inteligência ou pelo instinto. Pelo instinto é na reação. E intelectualmente a emoção onde foi parar? Entendeu? Por isso virou conflito. Ficou lá preso, sei lá onde. Aquela emoção tem uma razão para ela ter surgido. E eu nem toquei nisso. Aí eu resolvo, vou embora dessa festa. Momentaneamente você resolveu, mas você não resolveu a questão, vai virar conflito. É isso que Jona está falando. Então, eu tenho uma emoção forte e, por falta de discernimento, eu uso a inteligência e o instinto para resolver o conflito, mas eu não encaro o início de tudo, que é a emoção. Porque, e é isso, por isso que eu acho que é importante a gente entender. Quando eu sinto raiva, o que, que tem por trás da raiva? É todo um trabalho, mas naquele momento você tem que expressar ela para diluir primeiro, para depois você conseguir trabalhar essa emoção. Livro Desperte e Seja Feliz. Parece-te que a marcha das outras pessoas é destituída de desafios e que todas elas avançam felizes, sem atropelos nem dores. Corrige a ótica de observação e encara os acontecimentos de maneira correta. No Instagram, então, todo mundo é feliz. Todo mundo é rico, sem problema de boleto, né? Gente, o tal do filtro, até as rugas resolve. Agora eu fico pensando, a pessoa vai usar o filtro, ela não deve sair na rua, porque ela tá linda, não é? É uma coisa impressionante. Ele te maqueia, né? E tira todos os defeitos seus. Aí a pessoa encara você lá fora. Nossa Senhora.
Outro dia eu vi uma que, não sei se você viu, desapareceu, só tinha a foto do Instagram, a polícia não conseguiu achar. Aí, quando mostrou ela do lado da foto do Instagram, gente do céu, mas era demais, eu ri demais, não conseguiram identificar a mulher. E é o problema da gente sempre estar comparando com o outro, né, gente? E aí ela está falando, a gente precisa corrigir a ótica, parar de tomar conta da vida dos outros e passar a entender os problemas de outra maneira, né? De início, consideras que tu próprio tens te recusado à ação edificante, não passando as tuas tentativas de ensaio sem continuidade, de fuga ao dever, em vez de ânsia de conquista. Tudo que se consegue resulta de esforço, dedicação, perseverança. Toda mudança, gente, agora dá um grande bem-estar. Sabe aquele alongamento? Para mim, isso é igual alongamento. A hora que você está fazendo, parece que você está rasgando, não é? Ai, meu Deus, você faz todo dia te incomoda. Mas é ótimo quando você está alongada, não é? A hora que para, não é bom? A mesma coisa isso aqui. O problema é que ela fala: olha bem, você tem se recusado à ação edificante. Tuas tentativas não têm continuidade. Hoje eu faço, amanhã não. Hoje eu presto atenção, amanhã eu deixo para lá. Hoje eu começo e eu desisto, né? Fuga ao dever. Você vê que tem que ter disciplina, né? Em vez de ânsia de conquista. Em vez de eu pensar o como vai ser bom, o que eu vou conseguir, eu fico preso no processo, reclamando, achando ruim o processo, né? Tudo, qualquer mudança, mais uma vez, foi rápida, está errada, está errada. As aquisições morais muitas vezes são penosas, impondo sacrifícios contínuos que trabalham as imperfeições pessoais, liberando o indivíduo das paixões primitivas, que lhe constituem impedimentos à ascensão. Assim, não aguardes facilidade no processo da evolução, que depende de ti, do teu esforço pessoal. Então, gente, vamos supor, eu percebi que eu estou projetando. Projetando é o quê? Fulano de tal me incomoda, tá? Aí eu estou projetando. Aí eu vou tentar descobrir o que, que é que está pegando. É uma coisa minha que eu estou vendo nela. Vamos supor que o sentimento que me despertou seja inveja. Não é uma única coisa. Aí eu vejo, reconheço uma coisa, volto, trabalho comigo, aquilo já diminui, mas continua. Aí você observa de novo, você. Não tem que observar o outro, tem que observar você diante do outro. Presta atenção no você. Aí você descobre um outro aspecto, aí você trabalha, conversa, não sei o quê, volta. É meses para diluir essa inveja. Então, exige esforço, são as aquisições, mas você trabalha as imperfeições, se livra. Ah, nunca mais eu sinto inveja. Mentira. Você resolveu a sua com fulana. Aí passa um tempo, você pega com outro ciclano. É outro aspecto da inveja, que não é o mesmo daquela pessoa. A mesma coisa com fofoca, com qualquer outra coisa que você quiser fazer. Ciúme, tudo. Então você vê que é um processo demorado. Por isso que o homem de bem é pelo esforço que ele faz, não é porque ele conseguiu. É. Mas as coisas vão se diluindo, vão se espaçando, os buracos vão ficando menos profundos, você sai mais rápido, entendeu? É isso. Não poucas vezes tens sido convidado à mudança de atitude mental e comportamental, através de 1000 mensagens que te têm chegado à razão. Uma página de luz, uma informação espiritual esclarecedora, uma ação de beneficência libertadora, hão constituído recursos de orientação que a vida te vem oferecendo para conduzir-te à paz.
Porque as mensagens espíritas, gente, é por isso que é interessante a gente entender, ela procura mudar o seu ponto de vista, que você vai descobrir que para trabalhar a emoção, você tem que mudar o seu ponto de vista. Entendeu? Raramente tem-lhes concedido receptividade. Você recebe as mensagens. Escuta, mas não ouve. Raramente tem-lhes concedido receptividade. E, quando tocado por algum desses convites, tu o substituis pelos conteúdos viciosos da tua aclimatação habitual. De tal forma, deixaste-te engolfar pela queixa, pelo desar, infortúnio, que os espaços mentais se encontram preenchidos pelas ideias contraditórias. E a gente volta ao padrão anterior, por hábito ou porque você tem algum ganho. Presta atenção no ganho. Algum ganho tu está tendo. Presta atenção. Então, porque você volta, tá vendo? Aos conteúdos viciosos. Você tem o convite para renovar, você sabe o que tem que fazer, e você volta pelo hábito, e é isso aí, só o tempo para você quebrar, ou porque a gente, às vezes, tem pequenos benefícios. Se anelas realmente pela conquista da paz, ouve o chamado do Senhor, propondo-te renovação. Liberta-te do entulho mental e carpe esse solo que tem estado ao abandono, nele semeando as diretrizes do amor e da caridade. Permite-te penetrar pela luz da fé raciocinada, alicerçando-a no Evangelho de Jesus, cuja palavra é de vida eterna. Outra coisa, gente, a fé é a conexão nossa com o divino, ele ajuda a diluir os complexos. Não resolve a raiz, você vai ter que resolver, mas a prece, que Kardec fala? Que ele dilui a paixão, e dilui mesmo. Na hora que você tiver com a emoção mais forte, você ora para você ver. Ajuda muito. Então, ajuda a diluir esses conteúdos aqui, ó. Aí ela fala para você liberar do entulho mental. É nossas ilusões, é nossos preconceitos, são construções mentais sobre as pessoas, sobre as coisas que a gente faz, sabe? Tem que rever tudo isso, né? Enquanto a oportunidade se te faz propícia, torna-te receptivo às propostas do bem, conquistando-o e dispondo-te a pagar os estipêndios, preço, disciplina, sacrifício, que são exigidos a todos aqueles que o incorporam à sua dieta de crescimento espiritual. Jesus prossegue semeando até hoje, através dos espíritos superiores, que, encarnados e desencarnados, restauram-lhe a mensagem desconsiderada, atualizando-a, buscando esculpi-la na sociedade inquieta destes dias. Então ele fala, olha, as oportunidades é agora, né? Fica receptiva a essas propostas, né? E o preço, a pagar o preço. Qual que é o preço? É disciplina e sacrifício. Sacrifício de quê, gente? Sacrifício dos meus hábitos, sacrifício das minhas ilusões, sacrifício daquele lugar comum que eu sempre estou. Vai exigir de mim disciplina, nas mínimas noções que eu quero mudar. Se é um hábito, eu faço automático. Então, eu tenho que ter a disciplina para mudar. Quando ele virar hábito, você já não precisa preocupar com ele. Vai vir automático também. Então, eu estou sempre acostumada a fazer aquilo. Eu tenho que ter um mínimo de disciplina para cortar aquilo. Ô, Vânia, eu posso falar que a disciplina é sacrifício do ego? Porque eu tenho que abrir mão do ego, né, para servir ao self. E essa fala toda aí foi isso, né? Foi. Até tem a ver com o que a gente vai ver em Joana hoje. Por quê? Tá. A- tem essa questão, Vanessa, do ego, ele vai ser servo do self, mas ele não é um servo passivo. Isso é ilusão nossa. Por quê? Porque do interior seu
Vem vozes do self, mas vem voz da sombra. Por isso que o ego tem que estudar as mensagens de Jesus para distinguir, porque tem vozes que são da sombra, entendeu? Então o ego ele tem que ser um servo, mas ele tem que aprender a ter discernimento. A quem ele está seguindo? Então realmente tem isso. Ele vai ter que ter disciplina para colocar os hábitos. Por isso que é importante que Jesus viveu aqui fora os valores que eu tenho lá dentro, para mim poder me guiar que lado que eu estou indo. E nisso aí a gente se perde. Pois é, porque o conhecimento e a própria vida de Jesus. Porque às vezes posso pegar uma passagem de Jesus e interpretar errada. E qual que é o parâmetro para me saber se está certo ou errado? Qual é? A vida de Jesus, porque ele é o evangelho vivo. Então, se aquela interpretação minha choca com a vida de Jesus, a minha interpretação que está errada. Então, olha o que a Joana fala: o que não pode fazer. As queixas, as reflexões doridas, são essas reflexões que a gente faz porque para mim, né? O pessimismo, negar os conflitos, comparar com o outro, recusa a ação edificante, fuga ao dever, lembrar que nada acontece por acaso. Recusa em mudar a atitude mental, a gente se apega a determinadas atitudes e manter os conteúdos viciosos que a gente tem. Gente, tem um livro do André Luiz, Missionários da Luz ou Os Mensageiros, que o povo sai do centro espírita, não anda 3 metros, já volta à atitude mental que estava antes de chegar na reunião. Sai com um nível de onda mental maravilhoso. André Luiz maravilhado. Falando, não vai demorar, vamos ver? Volta. E o que fazer? Lembrar que a gente é senhor do próprio destino, o destino nosso é uma construção nossa, né? Alterar a onda mental através de pensamentos e atos, cuidar do que eu semeio, acolher e resolver os conflitos, coloca amor em tudo, inclusive em nós mesmos, na hora de lidar com os nossos problemas, pacientemente, com perseverança. Sacrifícios e disciplinas contínuo para mudar qualquer imperfeição. Não tem outro jeito. Libertar-se do entulho mental, semear diretriz de amor e caridade, cultivar a fé, ser receptivo às propostas do bem e estudar as mensagens de Jesus. Lembrar que a paz interior é o próprio reino do céu, gente. É uma construção, mas é uma construção que a gente já vai usufruindo com o passar do tempo, tá? Deixa-te penetrar por essas lições de vida, antes que sejas visitado pelo anjo da amargura, tornando-se-te mais difícil a aceitação dessa presença maceradora. Conquista a paz, preservando-a, pagando o tributo que te seja exigido pela honra de desfrutá-la. É isso. Tem um tributo, tem um trabalho, tem uma luta. Esse negócio que a paz é ausência de luta não existe. Então, o que é que Paulo fala? Se possível, naquilo que depender de vocês, viva em paz com todos os homens. É possível viver em paz com todos os homens se a paz habitar em mim. Não quer dizer que eu vou concordar com o outro. Veja bem, são duas coisas diferentes. Ô, Vânia, Oi, aqui, não sei se você conhece uma história que chama O Quadro da Paz, não. que é muito interessante. Eu vou colocar no grupo, que eu não vai dar para ler aqui, mas ela é muito interessante, que fala sobre isso, que a paz não é a calmaria. Eu não vou falar aqui, não, mas ela é bem bacana, não é grande, mas não vai.
dá tempo de ler. Coloca lá para nós, Eu Alcione, vou por colocar favor. que é muito interessante falando sobre isso. Bacana mesmo. E Vou que a colocar gente, lá. né, possa rever o nosso conceito de paz, né, gente? É isso que a Joana está chamando e Paulo também, né? Tá bom? Então vamos agradecer a Jesus que a gente possa perceber o quão belicoso nós somos, o quão esse tovelinho nos habita e aspirar, Senhor, pela tua paz e termos coragem de preservarmos na luta por consegui-la. Que assim seja. Obrigada, Vânia. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, pessoal. Até já. Obrigada, Vânia. Até daqui a pouco. Até já, lindas. Beijo. Beijos.